Eu nunca acreditei em coisas sobrenaturais, até aquela noite. Era uma noite comum de chuva, e eu estava sozinho em casa, como de costume. O som das gotas batendo na janela criava uma trilha sonora reconfortante, enquanto eu me aconchegava no sofá, tentando relaxar após um longo dia de trabalho. Foi então que ouvi batidas suaves na porta da frente, como se alguém estivesse pedindo para entrar. Naquele momento, meu coração acelerou. Quem poderia estar batendo à minha porta a essa hora da noite, em meio a uma tempestade? Com cuidado, me aproximei da porta, sentindo o frio percorrer minha espinha. As batidas continuavam, persistentes e inquietantes. Com a mão trêmula, girei a maçaneta e abri a porta lentamente. Mas para minha surpresa, não havia ninguém lá fora. Apenas a escuridão da noite e a chuva incessante. Um arrepio percorreu meu corpo quando me dei conta da estranheza da situação. Quem poderia ter sido? Um engano, talvez. Mas algo dentro de mim não estava convencido. As batidas, tão distintas e deliberadas, não podiam ter sido mera coincidência. De volta ao conforto relativo da sala, tentei me convencer de que era apenas minha imaginação correndo solta. Mas então, as batidas recomeçaram. O mesmo som suave e insistente, ecoando pela casa vazia. Cada batida parecia um eco do meu próprio medo, crescendo em intensidade a cada momento. Eu sabia que precisava fazer algo, mas o quê? Chamar a polícia parecia extremo demais para algo que poderia ser apenas uma brincadeira de mau gosto. Mas e se não fosse? Decidi verificar as janelas, talvez alguém estivesse tentando chamar minha atenção de fora. Mas quando olhei pela janela, vi apenas a escuridão da noite e a chuva incessante. Nenhum sinal de vida lá fora. Voltei para a sala, meu coração agora martelando no peito. As batidas continuavam, cada vez mais altas, mais urgentes. Eu sabia que não podia mais ignorar isso. Com mãos trêmulas, peguei o telefone e disquei para a polícia, explicando a situação da melhor forma que pude. Enquanto esperava, as batidas continuavam, ecoando pela casa como um lembrete constante do desconhecido lá fora. E então, como se sentindo minha determinação em buscar ajuda, as batidas pararam abruptamente. Quando a polícia chegou, não encontraram ninguém lá fora. Nenhuma pista, nenhuma explicação para as batidas misteriosas. E embora tenham me assegurado que tudo estava seguro, eu ainda me sentia inquieto, assombrado pela lembrança das batidas na noite chuvosa. E desde então, nunca mais me senti realmente sozinho em casa. A presença das batidas persistia na minha mente como um eco constante, mesmo depois da partida da polícia. A sensação de estar sendo observado, de que algo sinistro rondava nas sombras, era avassaladora. Cada rangido da casa, cada sombra dançando pela parede, parecia uma ameaça iminente. Naquela noite, relutei em fechar os olhos, com medo do que poderia encontrar quando os abrisse novamente. Cada ruído, por menor que fosse, me fazia pular e olhar ao redor, procurando por qualquer sinal de intrusos. Mas nada além do silêncio noturno e da chuva persistente preenchia o ar. Finalmente, exausto, me rendi ao sono. No entanto, mesmo nos recantos da inconsciência, o medo ainda me perseguia. Sonhos perturbadores me assombravam, cheios de sombras sinistras e batidas incessantes. Quando finalmente acordei na manhã seguinte, senti um alívio momentâneo ao ver a luz do sol filtrando pelas cortinas. Era como se a luz tivesse o poder de dissipar as sombras da noite anterior, pelo menos temporariamente. Mas a sensação de desconforto persistia. A lembrança das batidas, tão vívida e real, deixava-me nervoso e ansioso.
Eu sabia que não podia ignorar o que tinha acontecido, que precisava descobrir a origem daquelas batidas. Com isso em mente, comecei a vasculhar a casa em busca de pistas. Cada canto escuro, cada recanto escondido, era investigado meticulosamente em busca de qualquer indício de intrusão. No entanto, nada parecia fora do lugar. Nenhuma janela quebrada, nenhuma porta arrombada. Era como se as batidas tivessem vindo de lugar nenhum. Desanimado e confuso, decidi me afastar da casa por um tempo, na esperança de que isso me ajudasse a clarear a mente. Mas, mesmo longe daquelas paredes, a sensação de estar sendo observado persistia. Era como se algo me seguisse, espreitando nas sombras, esperando por uma oportunidade de se revelar. Voltei para casa com um nó no estômago, a sensação de que algo estava errado crescendo a cada passo. Ao entrar na casa, senti um arrepio percorrer minha espinha. Tudo parecia normal à primeira vista, mas havia algo no ar, algo que me dizia que não estava sozinho. Foi então que eu vi uma pequena marca na parede, quase imperceptível à primeira vista. Uma mancha escura, como se alguém tivesse batido na parede com força. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu me aproximava para examinar mais de perto. E então eu vi. Escrito em letras tremidas, quase ilegíveis, estava uma mensagem simples, mas aterrorizante: eu estive aqui. Eu sempre estarei. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto eu encarava aquelas palavras, a certeza de que algo sinistro estava à espreita nas sombras. Eu sabia então que não estava seguro, que algo além da compreensão humana estava me observando, esperando por seu momento para agir. Desde então, nunca mais me senti verdadeiramente sozinho em casa. A lembrança das batidas naquela noite chuvosa e da mensagem na parede continuava a me assombrar, lembrando-me de que o mal pode estar em qualquer lugar, escondido nas sombras, esperando por sua próxima vítima. E eu só podia esperar que nunca mais cruzasse seu caminho novamente. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa, sempre racionalizando os eventos estranhos que aconteciam ao meu redor. Mas naquela noite chuvosa, quando recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido, algo dentro de mim mudou. Era tarde, a chuva batia contra as janelas, criando uma melodia monótona e reconfortante. Eu estava sozinho em casa, aproveitando a tranquilidade da noite, quando meu celular vibrou com uma nova mensagem. Ao verificar o telefone, vi que era de um número desconhecido. Curioso, abri a mensagem para encontrar apenas uma foto anexada. Uma foto de mim, tirada de dentro da minha própria casa. O coração disparou no peito enquanto eu olhava para aquela imagem perturbadora. Não havia nada de extraordinário na foto em si, apenas eu, em meio à minha rotina cotidiana. Mas o fato de alguém ter tirado uma foto de dentro da minha casa sem o meu conhecimento era arrepiante o suficiente para me fazer questionar a minha própria segurança. Antes que eu pudesse processar completamente o que estava acontecendo, outra mensagem chegou, desta vez com uma única palavra escrita: estou chegando. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto eu lia aquelas palavras, o medo começando a se instalar. Quem quer que estivesse por trás dessas mensagens, eu sabia que não podia ignorá-las. Com mãos trêmulas, liguei para a polícia, explicando a situação da melhor forma que pude. Enquanto esperava, senti-me vulnerável e exposto, como se estivesse sendo observado a cada movimento. Cada som da casa parecia um sinal de perigo iminente, cada sombra uma ameaça potencial. Eu me senti encurralado, incapaz de escapar da sensação de terror que me consumia. Quando a polícia finalmente chegou, eu estava aliviado e aterrorizado ao mesmo tempo.
aliviado por ter ajuda ao meu alcance, mas aterrorizado com a ideia de que alguém estava lá fora, observando cada movimento que eu fazia. E embora os policiais tenham feito o possível para me tranquilizar, eu sabia que nunca mais me sentiria seguro em minha própria casa. A lembrança daquelas mensagens perturbadoras continuaria a assombrar meus pensamentos, lembrando-me de que o mal pode estar mais próximo do que imaginamos. A presença das mensagens desconhecidas pairava como uma sombra sobre minha vida, mesmo depois que os policiais partiram. Cada rangido da casa, cada sombra dançando na parede, me fazia pular e olhar ao redor, esperando encontrar a fonte do meu medo. A noite se arrastou lentamente, cada minuto parecendo uma eternidade de agonia e incerteza. Eu me sentia como uma presa encurralada, esperando pelo momento em que o predador iria atacar. Quando finalmente o sol nasceu, senti um leve suspiro de alívio, sabendo que a luz do dia trazia consigo uma sensação de segurança relativa. Mas mesmo com o sol brilhando lá fora, a lembrança das mensagens perturbadoras ainda me assombrava. Decidi tomar medidas para proteger minha casa e minha privacidade. Instalei câmeras de segurança ao redor da propriedade, na esperança de capturar qualquer atividade suspeita. Reforcei as fechaduras das portas e janelas, garantindo que minha casa estivesse o mais segura possível. Mas, apesar de todas as precauções, ainda me sentia vulnerável. A sensação de estar sendo observado, de que alguém estava à espreita nas sombras, não me deixava em paz. Cada som da casa, cada movimento fora da janela, me deixava tenso e alerta. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses, mas a sensação de paranoia persistia. Eu me sentia como se estivesse vivendo em um estado constante de alerta, sempre à espera do próximo ataque. E então, um dia, aconteceu. Eu estava sozinho em casa, como de costume, quando ouvi o som de vidro quebrando vindo da sala de estar. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu me levantava lentamente, aterrorizado com a ideia do que poderia encontrar. Com cautela, avancei pela casa, cada passo ecoando como um trovão em meus ouvidos. Quando finalmente cheguei à sala de estar, o que vi me deixou sem fôlego. A janela estava quebrada, estilhaços de vidro espalhados pelo chão. Mas o mais perturbador de tudo era o bilhete deixado no parapeito da janela, escrito em letras tremidas e ilegíveis. Eu o avisei. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu lia aquelas palavras, a certeza de que algo terrível estava para acontecer. Eu sabia então que não estava seguro, que alguém ou algo estava determinado a me fazer mal. Em um estado de puro pânico, liguei para a polícia mais uma vez, explicando a situação da melhor forma que pude. Quando eles chegaram, vasculharam a casa em busca de qualquer sinal de intrusão, mas nada além do bilhete foi encontrado. Eu me senti impotente e vulnerável, incapaz de escapar do terror que me consumia. E desde aquele dia, nunca mais me senti seguro em minha própria casa. A lembrança das mensagens perturbadoras e do bilhete ameaçador continuaria a assombrar meus pensamentos, lembrando-me de que o mal pode estar mais próximo do que imaginamos. Naquela noite, enquanto estava sozinho em casa, algo estranho aconteceu. Era tarde, e eu estava relaxando no sofá, tentando aproveitar ao máximo meu tempo livre. A chuva lá fora batia contra as janelas, criando uma atmosfera aconchegante e reconfortante. Mas então, algo chamou minha atenção. Uma sensação de que algo não estava certo, como se eu estivesse sendo observado. Olhei ao redor da sala, mas não vi nada fora do comum. Tentei ignorar a sensação, dizendo a mim mesmo que era apenas minha imaginação correndo solta. Foi então que eu vi.
Uma das fotografias emolduradas na parede parecia estar fora de lugar. Intrigado, me levantei do sofá e fui dar uma olhada mais de perto. Quando peguei a foto, levei um susto. Não era a foto que eu tinha colocado ali. Era uma imagem de mim mesmo, dormindo na cama, tirada aparentemente da mesma perspectiva em que eu estava sentado agora. Olhei em volta, confuso e alarmado. Como essa foto tinha acabado ali? Comecei a examinar as outras fotografias na parede e percebi que todas elas haviam sido substituídas por imagens minhas, todas tiradas de dentro da casa, enquanto eu estava dormindo. O medo começou a se infiltrar em meu peito enquanto eu me perguntava quem poderia ter feito algo assim. Com as mãos tremendo, peguei meu telefone e disquei para a polícia. Expliquei a situação da melhor forma que pude, mas mesmo enquanto falava com o operador, senti um arrepio na espinha. Como alguém poderia ter entrado em minha casa sem que eu percebesse? Enquanto esperava pela chegada da polícia, vasculhei a casa em busca de qualquer sinal de intrusão. Mas não havia nada fora do lugar, nenhum sinal de arrombamento ou entrada forçada. Era como se o intruso tivesse entrado e saído sem deixar rastro. Quando a polícia finalmente chegou, fizeram uma busca minuciosa da casa, mas não encontraram nada além das fotografias. Não havia sinais de que alguém mais estivesse lá além de mim mesmo. Fiquei perplexo e assustado com o que tinha acontecido. Como alguém poderia ter feito algo assim? Quem estava me observando enquanto eu dormia, e por quê? Essas perguntas continuaram a me assombrar mesmo depois que a polícia partiu. Desde então, nunca mais me senti seguro em minha própria casa. A lembrança das fotografias substituídas continuou a me atormentar, lembrando-me de que o mal pode estar mais próximo do que imaginamos. E eu só podia esperar que nunca mais cruzasse seu caminho novamente. Os dias que se seguiram foram preenchidos com uma sensação constante de paranoia e ansiedade. Cada sombra na parede, cada ruído na casa, me fazia pular e olhar ao redor, temendo o retorno do intruso misterioso. Eu me sentia como se estivesse vivendo em um estado de alerta constante, sempre à espera do próximo movimento. Tentei retomar minha rotina normal, mas era difícil ignorar a sensação de que estava sendo observado a cada momento. Eu me perguntava se o intruso ainda estava lá fora, esperando por sua próxima oportunidade para entrar em minha vida. Para tentar me sentir mais seguro, tomei algumas medidas extras de segurança. Instalei câmeras de vigilância ao redor da casa, na esperança de capturar qualquer movimento suspeito. Reforcei as fechaduras das portas e janelas, garantindo que minha casa estivesse o mais segura possível. Mas, apesar de todas as precauções, ainda me sentia vulnerável. A sensação de que alguém estava me observando continuava a me perseguir, como uma sombra constante em minha mente. E então, uma noite, enquanto estava deitado na cama tentando dormir, ouvi um som vindo do andar de baixo. Era um som suave, quase imperceptível, mas o suficiente para me tirar do sono. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu escutava atentamente, tentando identificar a origem do ruído. Fiquei paralisado de medo quando percebi que o som vinha do mesmo lugar de onde as fotografias tinham sido tiradas. Com cuidado, saí da cama e desci as escadas, cada passo ecoando como um trovão em meus ouvidos. Quando finalmente cheguei à sala de estar, o que vi me deixou sem fôlego. A janela estava aberta, uma brisa fria entrando pela abertura. Instintivamente, olhei ao redor, procurando por qualquer sinal de intrusão. Foi então que vi uma figura de pé do lado de fora, escondida nas sombras da noite.
Meu coração disparou enquanto eu me afastava da janela, aterrorizado com a ideia de que o intruso havia retornado para me assombrar mais uma vez. Corri para pegar meu telefone e chamar a polícia, mas quando olhei pela janela novamente, a figura tinha desaparecido. Meu sangue gelou enquanto eu percebia que estava sozinho na casa, à mercê de um intruso desconhecido. Desde então, nunca mais me senti seguro em minha própria casa. A lembrança das fotografias e do intruso misterioso continuou a me assombrar, deixando-me constantemente alerta e temeroso. Cada noite tornou-se uma batalha contra o medo, e cada sombra parecia esconder um segredo sombrio. Apesar dos esforços para reforçar a segurança, a sensação de vulnerabilidade persistiu, como se o mal estivesse sempre à espreita nas sombras. E eu só podia esperar que um dia encontrasse paz e segurança novamente, longe das garras do desconhecido que invadiu minha vida. Aquela noite mudou tudo. Quando cheguei em casa após um longo dia de trabalho, estava exausto e ansioso para relaxar. Mas assim que entrei pela porta, percebi algo estranho. Os objetos na sala estavam fora de lugar, como se alguém tivesse mexido neles recentemente. Uma sensação de desconforto se instalou em meu peito enquanto eu olhava ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Tentei racionalizar a situação, dizendo a mim mesmo que poderia ter sido apenas um descuido meu. Mas então, percebi algo ainda mais perturbador. Uma fotografia emoldurada na parede estava virada de cabeça para baixo, como se alguém tivesse feito isso de propósito. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu me aproximava da foto. Era uma imagem de mim mesmo, sorrindo para a câmera em um dia de passeio com a família. Mas agora, com a foto virada de cabeça para baixo, meu sorriso parecia distorcido e sinistro. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto eu me afastava da foto, percebendo que algo estava terrivelmente errado. Tentei ligar para minha esposa, mas não consegui encontrar meu telefone em lugar nenhum. Parecia que alguém o havia escondido de mim. O medo começou a se infiltrar em minha mente enquanto eu lutava para entender o que estava acontecendo. Eu me sentia como se estivesse sendo observado, como se alguém estivesse me observando de algum lugar nas sombras. Decidi verificar o resto da casa, procurando por qualquer sinal de intrusos. Mas, para minha surpresa, não encontrei nada fora do lugar além da foto virada. Tudo parecia normal, mas eu sabia que algo estava errado. Foi então que ouvi um som suave, quase imperceptível, vindo do andar de cima. Meu coração afundou no peito enquanto eu subia as escadas lentamente, cada passo ecoando como um trovão em meus ouvidos. Quando finalmente cheguei ao topo das escadas, me deparei com uma porta antes desconhecida. Meu coração martelava no peito enquanto eu me aproximava da porta, sem saber o que esperar. Com mãos trêmulas, girei a maçaneta e empurrei a porta lentamente. O que encontrei do outro lado me deixou sem fôlego. Era um quarto vazio, exceto por uma única cadeira no centro. E na cadeira, havia uma figura encapuzada, observando-me com olhos vazios e sem vida. Um grito escapou dos meus lábios enquanto eu recuava, o medo me consumindo inteiramente. Eu sabia então que não estava sozinho em casa, que algo sinistro estava acontecendo ao meu redor. Foi só depois que a polícia chegou e fez uma busca completa da casa que descobri a verdade. Um estranho havia se escondido no meu sótão, observando-me silenciosamente por dias a fio. Desde então, cada rangido da casa, cada sombra na parede, era uma lembrança vívida daquele momento assustador. A sensação de segurança que eu uma vez senti em minha própria casa desapareceu completamente.
Eu sabia que seria difícil recuperar a paz que um dia existiu ali. E assim, vivia com a constante incerteza, esperando que nunca mais fosse confrontado com o terror que invadiu minha vida naquela noite. Cada passo que eu dava pela casa era permeado por uma sensação de medo e desconfiança. As sombras dançantes nas paredes pareciam esconder segredos sombrios, e cada rangido do piso me fazia estremecer. Eu não conseguia mais relaxar naquele espaço que um dia chamei de lar, pois agora ele parecia ser habitado por uma presença sinistra que me observava em cada canto escuro. Tentei retomar minha rotina normal, mas era difícil ignorar o peso do medo que pairava sobre mim. Eu me perguntava se o intruso ainda estava por perto, esperando pelo momento certo para se manifestar novamente. Cada pequeno detalhe fora do lugar na casa me fazia questionar minha segurança, e eu me pegava constantemente olhando por cima do ombro, esperando encontrar o olhar vazio da figura encapuzada mais uma vez. Decidi tomar medidas extras para proteger minha casa e minha sanidade. Instalei sistemas de segurança mais avançados, com câmeras de vigilância em todos os cantos da propriedade. Reforcei as fechaduras das portas e janelas, transformando minha casa em uma fortaleza impenetrável. Mas, apesar de todos os esforços, ainda me sentia como uma presa encurralada, à mercê do desconhecido que havia invadido minha vida. À noite, eu lutava contra o sono, temendo os pesadelos que me assombravam quando eu fechava os olhos. Cada sonho era uma recriação daquela noite fatídica, me fazendo reviver o terror novamente e novamente. Eu acordava suado e ofegante, desejando desesperadamente que aquela realidade angustiante desaparecesse. Meses se passaram, mas a sensação de paranoia persistiu, como uma sombra que não podia ser dissipada. Eu me sentia como se estivesse preso em um ciclo interminável de medo e ansiedade, incapaz de escapar das garras do passado. E assim, vivia em um estado de alerta constante, esperando pelo momento em que a paz finalmente retornaria à minha vida. E embora eu tentasse seguir em frente, a lembrança daquela noite assombraria meus pensamentos para sempre, lembrando-me de que o mal pode se manifestar quando menos esperamos. E eu só podia esperar que, com o tempo, a luz finalmente dissipasse as sombras que haviam se instalado em minha mente e em minha casa. Aquela noite começou como qualquer outra. Eu estava em casa, aproveitando a paz e a tranquilidade que só a solidão proporciona. Meu filho havia ido dormir na casa de um amigo, e eu estava ansiosa por uma noite de descanso ininterrupto. No entanto, o que aconteceu a seguir mudou tudo. Enquanto estava na sala assistindo televisão, ouvi risadas infantis vindas do quarto vazio do meu filho. Meu coração deu um salto em meu peito enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Meu filho não estava em casa, então quem poderia estar lá dentro? Com um nó na garganta, levantei-me do sofá e dirigi-me ao quarto do meu filho. Cada passo parecia ecoar pela casa vazia, aumentando minha ansiedade a cada segundo que passava. Quando cheguei à porta do quarto, hesitei por um momento, temendo o que poderia encontrar do outro lado. Com um suspiro, empurrei a porta e entrei. O que vi me deixou sem fôlego. Brinquedos estavam espalhados pelo chão, mas o mais perturbador de tudo era que eles estavam se movendo sozinhos, como se tivessem vida própria. Alguns giravam em círculos, outros balançavam para frente e para trás, como se estivessem sendo manipulados por mãos invisíveis. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu observava a cena diante de mim, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Não havia ninguém mais na casa além de mim, então como isso era possível? Com as mãos trêmulas, peguei meu celular e liguei para meu filho, verificando se ele estava bem na casa de seu amigo.
Ele atendeu sonolento e confirmou que estava dormindo profundamente. Eu mal consegui articular as palavras para explicar o que estava acontecendo, mas ele pareceu não entender a gravidade da situação. Enquanto desligava o telefone, uma sensação de pavor se apoderou de mim. Eu estava sozinha em casa, enfrentando algo que não podia explicar. Com o coração batendo forte no peito, corri para fora do quarto e para longe daquele lugar assombrado, desejando estar em qualquer lugar, menos ali. A experiência deixou uma marca indelével em minha mente, enchendo-me de uma sensação de desconforto sempre que estou em casa. Cada riso infantil ou movimento inexplicável dos objetos parece reacender o terror que senti naquela noite. No entanto, apesar do medo constante, continuo minha vida, tentando ignorar as sombras do passado. Afinal, é preciso coragem para enfrentar o desconhecido, e espero que nunca mais me depare com algo tão perturbador quanto aquela noite. No entanto, a curiosidade e a necessidade de entender o que aconteceu continuam a me assombrar. Pesquiso obsessivamente sobre fenômenos sobrenaturais, procurando por respostas que possam explicar o que aconteceu naquela noite fatídica. Devoro cada relato de encontros com o inexplicável, na esperança de encontrar uma explicação para o que vivenciei. Enquanto isso, tento manter uma fachada de normalidade para o mundo exterior. Sorrio e aceno quando os vizinhos passam, mas por dentro estou lutando contra uma batalha constante contra o medo e a incerteza. A sensação de estar constantemente vigiada nunca me deixa, mesmo nos momentos mais banais do dia a dia. À noite, os pesadelos me assombram, transportando-me de volta para aquela sala escura e cheia de brinquedos em movimento. Sinto-me como se estivesse presa em um ciclo interminável de terror, incapaz de escapar das garras do passado. No entanto, apesar de tudo, encontro consolo na companhia daqueles que amo. Minha família e amigos me oferecem apoio incondicional, ajudando-me a enfrentar meus medos e lembrando-me de que não estou sozinha nesta luta. E assim, sigo em frente, determinada a não deixar que o terror daquela noite me domine. Seja qual for a explicação para o que aconteceu, sei que devo encontrar uma maneira de superar meus medos e seguir em frente com minha vida. Pois, no final das contas, é a coragem de enfrentar o desconhecido que nos torna verdadeiramente fortes. E eu estou determinada a encontrar essa coragem dentro de mim mesma, não importa o que aconteça. À medida que os dias passam, minha mente continua a ser consumida pela busca por respostas. Vasculho cada canto da internet, mergulhando em fóruns obscuros e artigos científicos, na esperança de encontrar uma explicação lógica para os eventos inexplicáveis que testemunhei. No entanto, cada nova descoberta só serve para aprofundar o mistério, deixando-me ainda mais perplexa e insegura. Enquanto isso, a atmosfera em minha casa torna-se cada vez mais carregada, como se o próprio ambiente estivesse ciente da presença do sobrenatural. Os sons inexplicáveis continuam a ecoar pelos corredores vazios, enquanto os brinquedos se movem de maneira sinistra na escuridão da noite. Às vezes, sinto como se estivesse vivendo em um pesadelo do qual não posso acordar. Apesar de todos os meus esforços para encontrar uma explicação racional, uma parte de mim começa a se perguntar se há algo mais sinistro em jogo. Será que há forças além da nossa compreensão rondando minha casa, brincando comigo como se eu fosse uma marionete em seu teatro macabro? A ideia é assustadora, mas não consigo afastá-la de minha mente. Enquanto isso, meus amigos e familiares começam a notar minha crescente obsessão com o inexplicável. Eles tentam me tranquilizar, dizendo que tudo não passa de coincidências estranhas e minha imaginação superativa. No entanto, a voz da dúvida continua a ecoar em minha mente, alimentando meus medos e incertezas. Eu sei que não posso continuar assim para sempre. Preciso encontrar uma maneira de enfrentar meus medos de frente,
seja buscando ajuda profissional ou confrontando as forças sobrenaturais diretamente. A única certeza que tenho é que não posso deixar que o medo me domine. Se eu quiser recuperar minha paz de espírito, devo encontrar coragem dentro de mim mesma para enfrentar o desconhecido, não importa quão assustador ele possa ser,